Desde a nossa primeira visita ao terreno, a gente já foi surpreendido. Tanto pela localização privilegiada, por estar em um dos pontos mais altos do bairro. E como a gente está de frente para a avenida principal, próximo da praça do bairro, possibilita que a gente capture esse movimento do nascer do sol e essa insolação nos acompanhe todo o movimento até o pôr do sol. Então a gente sabia que essa referência, essa informação, a gente precisava trazer isso para o projeto de alguma forma. Então a gente precisava de um nome que pudesse remeter um pouco a essa característica, né? O Alba nasce um pouco aí, né? A gente queria um nome que pudesse falar um pouco sobre o sol. Alba significa nascer do sol em italiano. Por que Casa Alba? Quando a gente conheceu o projeto, a gente percebeu que era uma proposta diferente do que a gente costumava ver, né? Um espaço de área de lazer e serviços extraordinário, assim, mais de 1.000 metros quadrados. Mas existia uma cereja do bolo nesse projeto, que era o terceiro pavimento. O terceiro pavimento do Casa Alba é como se fosse um pátio de uma casa. A gente tem ali toda a área comum, mas mais do que isso, todos esses espaços integrados e conectados com um terraço. Um terraço em que qualquer morador do empreendimento poderia aproveitar o sol, aproveitar a noite, né, e curtir um ambiente aberto. O que não é comum na maioria dos empreendimentos em que essas estruturas normalmente estão fechadas, né, em ambientes internos do empreendimento. Então, Casa Alba foi a nossa solução para representar esse empreendimento. Pensando no desenvolvimento do empreendimento, a gente sabe que ele tem que ser um empreendimento muito eficiente, muito completo, muito bem resolvido, mas ele tem que ser imponente, ele tem que se destacar, a fachada tem que chamar atenção. E aqui na equipe a gente sempre busca, quando vai desenvolver uma fachada ou desenvolver um edifício de esporte, é algo que a gente chama de fator wow, fator surpresa, fator imponência. Que o projeto ele esteja desenvolvido de tal forma, resolvido de tal forma, que quando a gente vai conversar, até mesmo na equipe, ou apresentar esse projeto para alguém, o primeiro impacto, essa primeira impressão, ela gera esse fator. Ou seja, olha, wow, ele é agradável, ela está harmônica e ao mesmo tempo ela não tem excessos, ela está equilibrada. E o elemento que a gente trouxe de maior destaque são nas fachadas principais. A gente fez um movimento e fez uma brincadeira com essas sacadas. Ora elas se voltam para um dos apartamentos, ora para o outro. E é nesse elemento que a gente tem uma das imagens que eu acho que são as principais, as mais representativas dessa volumetria. Que é mais ou menos do observador no terraço, entre a piscina e a área do terraço do salão de festas, olhando para cima. Que aí você vai capturar esse movimento dessas sacadas e vai ter um destaque que é para trazer um pouquinho de cor, para trazer um pouquinho de vida, para trazer um pouquinho de calor para esse resultado do volume, que é um forro de madeira. Esse projeto ele está pronto, ele está muito bem resolvido. Quando a gente busca outras soluções, tenta encontrar pontos para melhorar, a gente percebe que a solução já está muito bem resolvida a ponto que não tem mais o que a gente mudar. Então a gente está muito feliz, está muito orgulhoso, está muito contente com o resultado que esse produto chegou. No meu ponto de vista, o Casa Alba é um dos melhores projetos já desenvolvidos pela 2x2. As plantas dos apartamentos do Casa Alba ficaram muito bem resolvidas, muito otimizadas. O projeto conta com apartamentos de 2 dormitórios com 2 suítes e 3 dormitórios com 1 suíte, com áreas privativas podendo chegar até 102 metros quadrados. As unidades contam com amplas aberturas, além da integração das áreas sociais, o que proporciona uma sensação de amplitude muito grande no apartamento. O empreendimento em si, ele tem uma posição solar e ele está num nível elevado na cidade. A cidade nova, ela tem uma localização privilegiada. O que quer dizer isso? A posição solar e a vista, né, que as pessoas vão ter no empreendimento é extraordinário. Sobre o condomínio, o que ele vai oferecer? Geração de energia fotovoltaica, reuso da água, 2 elevadores de alta potência, tomadas para carro elétrico em todas as vagas de garagem, câmeras de segurança para o condomínio, automação na área de uso comum, né? Isso é um diferencial, fechadura com biometria. Então a gente pensou cada detalhe do projeto para o cliente sair satisfeito. Para nós, da Engemaffer, e eu tenho certeza que para 2x2 também, é um privilégio estar fazendo parte desse projeto. Principalmente com a parceria da Bolsa, que para nós é uma referência. Então fazer parte desse projeto hoje, desse empreendimento com eles, para nós é muito gratificante. Antes de falar do Casa Alba, eu acho que é importante a gente falar desde a origem do Cidade Nova, né? É um empreendimento que foi finalizado próximo ali no final de 2011
E desde aquela época a gente teve muito apoio de investidores que investiram, acreditaram no nosso projeto e tiveram muitos ganhos com isso, em termos de lucro, visibilidade e muitos outros, né? Na sequência disso, a gente teve uma fase do Cidade Nova que foi a edificação de casas, né? A parte horizontal. Muitas residências foram construídas. Também a gente fez lá na época o lançamento do Vista Family Club, que vendeu muito bem, é um empreendimento já consolidado. Na sequência disso, a gente também teve a implementação de alguns pontos comerciais, né? A gente tem posto de gasolina, tem escola de educação infantil, tem paddle, tem arena de futsal. A gente tem muita coisa dentro do bairro, então hoje dá para se dizer que dá para viver ali, de certa forma, sem precisar, sem ter a necessidade de sair do Cidade Nova. A gente resolveu participar desse projeto do Casa Alba porque a gente acredita que a Cidade Nova está chegando na fase de verticalização dos imóveis. Nós já conhecíamos o Alexandre, o Francisco e o Eduardo há muito tempo, já tínhamos um bom relacionamento, inclusive algumas participações em obras com eles. Então a gente resolveu unir a Bolsa para participar desse empreendimento junto com eles, buscando entregar mais uma vez um produto legal para o investidor, que ele possa ter um retorno financeiro, mas principalmente uma experiência de viver bem para quem vai comprar aquele imóvel para morar. Porque é um empreendimento que a gente pode dizer que está bem resolvido, porque através desses mais de 40 anos da Bolsa, aliado à experiência das outras duas construtoras, a gente conseguiu desenvolver um produto muito bom. Uma outra situação que a gente trouxe muito enquanto pensando em como resolver o projeto, era um certo dilema que a gente sempre encontra nesse perfil de moradores entre você morar em um apartamento ou você morar na tua casa. O apartamento tem muitos benefícios, ele te oferece pode te oferecer um uso comum muito completo, uma infraestrutura muito completa, ele tem uma particularidade no quesito da segurança, mas a casa ela tem o teu pátio, a casa tem a tua privacidade, a casa tem o teu quintal. Então como a gente consegue resolver essas duas coisas? E aqui no Alba, a gente tem um terceiro pavimento que ele é todo destinado às áreas de uso comum. Então o projeto conta com mais de 1.000 metros de área de uso comum. E esse terceiro pavimento, ele vai funcionar como se fosse o pátio de todos os moradores. Começando a explorar um pouquinho os ambientes de uso comum, a gente começa por um hall de entrada que ele tem uma amplitude muito grande. Então você entra nesse hall, é como se fosse uma grande sala de estar, que já começa a mostrar um pouquinho da imponência do que é você entrar no Casa Alba. Nos pavimentos inferiores nós também temos uma área destinada exclusivamente para os pets, que ela tem uma infraestrutura completa para tu fazer a manutenção do dia a dia, para de repente te quebrar um galho no final de semana, um dia que você saiu passear, pegou uma chuva, enfim. Você tem um espaço dentro de casa, tu não vai ter tempo para levar para o pet, tu consegue atender e dar esse conforto, dar esse carinho. Temos também uma área destinada para as bikes, que ela oferece uma infraestrutura para a gente fazer um serviço de lavagem, para te poder fazer uma manutenção rápida. E depois nós temos todo esse pavimento no terceiro andar, que ela tem uma integração muito grande. A gente tentou fazer com que todos os ambientes se comunicassem, fossem muito próximos, desse uma variedade de uso muito grande. Então a gente tem um salão de festas principal, que dá de frente para o terraço com uma área do Estar do Fogo. A gente tem nesse mesmo terraço, nessa mesma lateral, a gente vai dar no ambiente do solário, um espaço que a gente moldurou, criou como se fosse uma moldura para capturar esse movimento do pôr do sol. E esse espaço ele já vai se conectar de novo para o segundo salão, que é o Espaço Pub, com a possibilidade de você fazer uma reunião de amigos, ter um ambiente para jogos, ter uma infraestrutura diferente também de uma parrilla, de um forno. De frente para esse ambiente tem esse hub que vai comunicar com os outros ambientes. Nós temos a área de trabalho, né, que a gente vai ter uma sala de reuniões completa, a gente vai ter um espaço coworking com essa cara profissional mesmo para favorecer a concentração, o estudo, realizar uma tarefa dessas. A gente tem um espaço da academia e estrategicamente esse espaço ele vai se voltar para outro terraço. Imediatamente depois a gente tem um espaço zen. Então é um ambiente para você já pegar essa rotina da manhã do teu exercício e de repente fazer uma atividade ao ar livre, capturar esse nascer do sol, para você ter sempre essa rotina muito natural, esses fluxos acontecerem muito naturalmente. Esse outro terraço, depois nós temos as atividades um pouco mais calmas, que é o espaço destinado para a horta, para o paisagismo. E a gente vai finalizar aqui na frente com o principal, que é essa piscina em dois ambientes. Nós temos uma parcela dela coberta, uma parte dela voltada para essa fachada principal, captura muito bem esse sol da manhã, e ela pega na sequência o terraço de frente para o salão de festas. Então a gente consegue fazer com que todos esses ambientes fiquem muito próximos, o uso deles acabe sendo muito integrado. E esse salão de festas principal,
ele tem uma passagem estratégica, se comunica diretamente com o espaço Kids e tu tem todos esses terraços com essa comunicação direta. O diferencial do Casa Alba, que eu acho importante a gente frisar, é que o terreno ao lado dele, que é na esquina em frente à praça, ele é de um dos sócios da construtora. Então, ali a gente já desenvolveu um projeto, que inclusive está em implantação, se vocês passarem lá vão ver. A gente está fazendo lojas comerciais térreas, com finalidades diversas, inclusive algumas já alocadas. Então, com isso, a gente pode dizer que o Casa Alba é um prédio de esquina, porque a partir dos 7 metros ali, que vai ser área de uso comum, já vai enxergar por cima dessa edificação que a gente está fazendo na esquina. Nós nos preocupamos muito com a qualidade e satisfação dos nossos clientes, além de um comprometimento enorme com o prazo de entrega das obras. É um empreendimento que consta mais de 10 mil metros quadrados de área, né, como um todo, e o prazo de entrega é apenas 36 meses, ou seja, a gente vai entregar ele em julho de 2025. Então, para o investidor que busca um investimento, ele vai ter o seu retorno num prazo mais curto. E também falando do cliente morador, ele tem um prazo curto também que ele vai precisar para se organizar com a questão da mudança. Então, nesse momento de lançamento, nós construtoras conseguimos ser um pouco mais flexível com os valores dos apartamentos, a gente consegue ser um pouco mais flexível com as condições de pagamento também. Existe uma forma de parcelamento direto com a construtora, que a gente consegue dar um prazo de 36 meses, mas nós temos também um benefício, um diferencial, que esse empreendimento ele é construído em parceria com a Caixa Econômica Federal, onde nos proporciona uma modalidade de financiamento na planta. Também facilita muito para quem quer conciliar uma parcela com a construtora e uma parcela de um financiamento bancário também. A gente começou a trabalhar com esse material há poucos dias, a gente teve um retorno muito legal, muito positivo, quanto à localização, quanto ao empreendimento, quanto ao projeto. Os clientes estão vendo o Casa Alba como uma boa opção de investimento para esse momento e muitos buscam essa localização para comprar o seu próprio imóvel, a sua própria moradia. Então, esse empreendimento vai atender muito bem quem vai comprar para morar, quem vai comprar para investir.